Sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar do ambiente de trabalho e da produtividade e comigo tenho a Sofia Silva. A Sofia é Commercial Manager da área de in-house na Randstad. E Sofia, olá! Olá, Sofia, obrigada pelo convite. Hoje temos aqui um par de Sofias para falar. Um par de Sofias, é verdade. Vai ser engraçado. Sofia, gostava que nos falasse um bocadinho sobre ti antes. Sim, eu tenho quase 20 anos de experiência na área da consultadoria de recursos humanos, já passei pela área da formação, tenho estado maioritariamente na área do trabalho temporário e atualmente abracei o desafio do in-house dentro da Randstad, que é uma solução de trabalho temporário para recrutamento de grande volume, com um acompanhamento dedicado nas instalações do cliente. E é um grande desafio encontrarmos aqui a melhor solução também para os nossos clientes. E acho que só te falta aqui o fun fact sobre ti. É verdade, é verdade. Em relação ao fun fact, decidi escolher uma palavra que se tornou ainda mais favorita com o Covid e com o perceber que de uma forma contínua e abrupta, como tudo pode mudar ao segundo. E a palavra é gratidão. Ok. E porquê? Porquê gratidão? Por agradecer tudo, desde a pequena coisa a uma coisa mais valiosa, não é? Isto depende também, cada um tem as suas características e é grato por várias coisas, por termos uma casa, por termos um trabalho, por conseguirmos ter uma refeição e por termos momentos com as nossas famílias. O Covid vem-nos mostrar que, lá está, que estas mudanças acontecem repentinamente e sem controle. E, portanto, por isso é que eu acho a palavra gratidão muito, muito boa. Vem pôr tudo em perspectiva. É verdade. Sofia, nós para mergulharmos aqui neste tema de ambiente de trabalho, e já falámos noutros episódios sobre o tema, mas eu acho que há algo que ainda não explorámos e que pode parecer um bocadinho redundante, mas o que é de facto um ambiente de trabalho? Porque não é só uma questão de temperatura, de luz, de mobiliário, acho que vai muito para além disso. Sim, o ambiente de trabalho é tudo o que nos rodeia, não é? No nosso local de trabalho, que passa por estas questões físicas que mencionaste, não é? Desde a luz, desde o som, a ventilação, o mobiliário, às questões de segurança e higiene no trabalho, não é? Mas para além destas questões físicas, temos as relações interpessoais. O que eu acho é que, normalmente, se as condições físicas, considerando-as como higiênicas, estiverem satisfeitas, habitualmente o ambiente de trabalho é quase sempre percepcionado e associado às relações. E neste exemplo vemos que quando questionamos amigos ou candidatos sobre o seu ambiente de trabalho atual ou procuram um novo desafio profissional em termos de ambiente de trabalho, as respostas falam sobre as relações entre os colegas e os superiores. As questões físicas, se asseguradas, normalmente nunca são referenciadas, não é? O que eu também tenho sentido cada vez mais nos últimos anos é uma grande preocupação das empresas pelo ambiente de trabalho e pela promoção e criação da melhor experiência de trabalho, tendo em conta todas estas variáveis do ambiente de trabalho. Claro. E se nós pensarmos mesmo no espaço em si, ou seja, o ambiente de trabalho mesmo físico, mas seja na empresa, seja em casa, dependendo do modelo de trabalho, como é que o ambiente pode influenciar mesmo a minha produtividade ao longo do dia? Eu acredito que o ambiente de trabalho tem um impacto direto na nossa produtividade. E aí as questões físicas acabam por impactar diretamente sem por vezes notarmos. E o exemplo disso é quando trabalhamos em espaços físicos demasiado quentes no verão ou frios no inverno, que podem causar desconforto físico. Claro. E aí nota-se logo, não é? A própria gestão do ar-condicionado em open space cria, por vezes, conflitos entre os colegas, acho que toda a gente já passou por isso. Obras ou barulhos que não estão relacionados com a nossa função acabam também por ter impacto na nossa atenção e, consequentemente, produtividade. Depois, quando falamos do ambiente de trabalho relacionado mais com as interações, eu acredito que quanto mais positivas forem as relações, mais positiva também é a produtividade.
porque se eu estiver satisfeita com a empresa, se visto a camisola, as relações com os colegas forem positivas, os resultados são sempre superiores e existe uma contribuição intencional para o sucesso da organização. Claro. E acredito também, e tem-se visto por existirem estudos que apontam na relação direta entre o ambiente de trabalho e a produtividade, existe uma preocupação da experiência positiva em relação ao posto de trabalho e que tem estado cada vez mais no radar das empresas e departamentos de recursos humanos, pois consegue-se com essa experiência positiva para o colaborador, resultados e compromissos com a empresa bastante superiores. Claro. Sabes que é engraçado, porque esta semana eu estava a ler um artigo sobre como há uns anos atrás, ou pelo menos há 2 anos atrás, havia uma preocupação gigante das empresas em ter espaços que realmente se focavam na criatividade e protegiam os colaboradores, e como neste momento já acaba por ser algo que não é o mais importante, e como agora estão mais uma vez a reformular completamente o conceito do espaço de trabalho. Tu achas que neste momento, mesmo que os modelos de trabalho voltem, claro que não voltam ao normal, ou pelo menos ao que conhecíamos, mas se houver aqui um retorno, tu achas que o espaço vai continuar a ter a importância que tinha há pelo menos 2 anos atrás? Eu acho que o espaço tem sempre importância, não é? E existem efetivamente empresas com uma preocupação muito grande na criação de espaços diferentes, como tu disseste, não é? Para a criação. Isto, obviamente, também estamos sempre a falar de determinadas funções ou determinadas áreas de negócio das empresas. Mas este foco no espaço, eu acho que vai ser cada vez mais valorizado e até pelos próprios trabalhadores, as empresas com esta preocupação e os trabalhadores também valorizando o mesmo. Sim, e eu acho que vai também depender do que é que, olhando... O que é o futuro. Exato, e o que é que o profissional vai valorizar a partir Exatamente, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E se pensar em quem está à procura de trabalho neste momento, ou se estiver focado não só na procura de trabalho, mas também na formação, tu achas que o ambiente de trabalho, e este ambiente de trabalho falando em casa, não é? Muitas vezes em casa, tu achas que também deve haver aqui um cuidado diferente no espaço que permita estar focado ou na procura, ou no momento da entrevista, ou no momento em que está a ter a formação? Sim, é muito importante e eu acho que esse tem sido o grande desafio dos confinamentos na pandemia ou de quem está à procura de trabalho e formação em casa, não é? Devemos ter sempre possível e com consciência que as realidades são todas diferentes, os tamanhos das casas, os agregados familiares, animais de estimação, a vizinhança, as obras, procurar que o ambiente físico de trabalho seja o mais clean possível. E em relação ao ambiente à nossa volta, enquanto imagem que passa para o outro lado, não é? Tentar encontrar o melhor espaço possível de fundo e que não seja confuso. Quando não é possível, hoje em dia também todas as plataformas têm a possibilidade de usar um fundo para entrevistas e formações, não é? A nossa imagem pessoal também deve ter o mesmo cuidado como se estivéssemos numa entrevista ou uma formação a realizar-se presencialmente, é muito importante, não é? E depois todos os outros cuidados, como estarmos adequadamente sentados e focados no outro lado. Pois, apesar de ser virtual, consegue-se rapidamente perceber-se o interesse e motivação de quem está do outro lado. Claro. Relativamente ao barulho, e se estivermos com mais pessoas em casa, incluindo crianças pequenas e dentro das idades e o que seja possível explicar, pedir um compromisso de silêncio, como, por exemplo, explicar, olha, a mãe vai ter uma entrevista, agora vou precisar de silêncio, dar nesses momentos, por exemplo, uma tarefa que eles gostem de realizar e que sabemos que vai ter sucesso, não é? No propósito do silêncio. E se já soubermos que a interrupção vai ser inevitável, antecipar junto do entrevistador o que é que pode acontecer. Nas formações é também tentar a mesma estratégia, embora estamos aqui a falar normalmente de períodos mais longos, não é? De tempo. Mas também conseguimos gerir do nosso lado o microfone e então gerir o som para que seja possível o silêncio quando necessário, porque o formador está a falar do outro lado, não é? E também conseguimos gerir a gestão do som do microfone.
Claro. Mas todos estes momentos de interrupções, ou barulhos, quebras de rede, as frases de Covid, que estás sem som ou estás sem rede, em momentos de confinamento já são também habituais e fazem parte da nossa atual realidade. Portanto, é assim como entrar um bocadinho e virtualmente na vida e casa de quem estamos do outro lado do ecrã, não é? Sim, sem dúvida. É engraçado falares aqui das interrupções, porque claro que existem interrupções, especialmente em casa, mas depois existem as interrupções que devem ser intencionais, não é? As pausas são importantes ao longo do dia. Claro que Tu achas sim. que estas pausas acabam por ser determinantes na produtividade? Sim, eu acredito que sim. E se formos a ver nos ambientes fabris, elas são rotinadas e servem precisamente para que o colaborador possa desligar, ainda que durante 10 ou 15 minutos, e depende aqui das realidades, eles conseguem parar, comer, hidratar, ou simplesmente não fazer nada, mas há ali uma pausa. O tema das pausas em todas as outras funções que não estejam definidas nesta realidade é que não existe ainda um padrão, não é? E, portanto, cada um acaba por fazer as pausas que considera adequadas para si próprio e quando consegue ou pode. Mas aqui é que acho que está o desafio. O que se verifica, e existem vários estudos que apontam que as pausas melhoram a capacidade dos trabalhadores para se concentrarem, aumentar a energia, até reduzir o stress. E às vezes temos aqui alguns exemplos, por exemplo, quando estamos num tema que não conseguimos chegar a uma solução. E quando saímos do tema e fazemos uma pausa, ou até podemos começar uma outra tarefa e voltamos ao tema, normalmente surgem novas ideias e até uma resolução para esse mesmo tema. Existe também uma técnica dos anos 80, que é a técnica de produtividade Pomodoro, que dedica 25 minutos ao foco a uma tarefa, seguidos de intervalos de 5 minutos, e com efeitos muito positivos e elevados na produtividade. É uma técnica de concentração nas tarefas sem interrupção, sem telemóvel, e-mails, distrações, em que estamos completamente e 100% focados, seguido da pausa. E o objetivo da pausa serve como oxigenação do cérebro e aumenta a agilidade mental com um novo período de foco. E é muito positivo este método. Eu só o uso às vezes quando tenho algumas tarefas muito importantes que tenho mesmo que fazer, não como rotina, mas quem usa como rotina considera mesmo muito produtivo. É engraçado, porque eu conheci esse método mais com os estudantes, mas é interessante perceber que isto realmente resulta também em projetos que temos de estar focados. É verdade. É verdade. Muito bem. E se nós pensarmos aqui em tarefas em funções, aliás, nós sabemos que muitas pessoas acabaram por fazer em casa, como é que eu faço esta transição do escritório para casa? Como é que eu mantenho este espaço? Já falámos, não é? De todas estas boas práticas para que o ambiente nos favoreça e favoreça o nosso trabalho, mas como é que o meu espaço também me ajuda a estar focado? Já deste aqui a dica do Pomodoro também. Sim. Como é que, para além de reduzir distrações, claro, e manter-me focada, como é que o meu próprio ambiente me pode ajudar neste caminho? Sim, é importante definir e escolher um espaço para trabalhar que, se possível, seja constante. Quem não consiga ter um espaço físico também de escritório, ou que por muitas vezes tem que partilhar o espaço com outros familiares que também se encontram em regime de teletrabalho, preparar uma mesa numa divisão na casa isolada, se possível. O silêncio é importante, assim como também importa ter o espaço arrumado. Dependendo também dos perfis pessoais de cada um, e para quem se distraia com os ruídos, o uso de headphones é fundamental. Sendo possível, e na escolha do nosso local de trabalho, a luz natural é muito importante para conseguirmos também ter uma relação direta de tempo com a luz solar e ter os materiais necessários para o desempenho da nossa função no local onde, e por agora, é o nosso local de trabalho, não é? Claro que nos devemos lembrar sempre do conforto e da ergonomia, que esta parte eu acho que é sempre esquecida. Pois é. E pegando aqui um bocadinho também do meu exemplo, eu trabalho na sala e tenho a necessidade de usar headphones para uma completa concentração, e ainda de ter a porta fechada. E quando estou fora da minha realidade de trabalho, final do dia ou fim de semana, por exemplo, já não consigo ter a porta fechada da sala, tenho que ter sempre aberta para conseguir dissociar o espaço de trabalho e lazer. E esta parte também é muito importante, nós conseguimos depois dissociar os horários e os espaços, não é? Mas cada um com as suas estratégias, e não há certo, não há errado, o que
importa é encontrar a melhor solução e que funciona para cada um. E eu acho que temos de ter aqui também consciência, respeito e empatia, pois cada pessoa tem os seus desafios individuais e com a gestão do seu local de trabalho em casa e procurando sempre encontrar o melhor que pode e se consegue a cada momento, porque também tivemos vários momentos nesta fase de pandemia, em que tivemos a família toda em casa, há alturas em que as crianças já vão para a escola e nestes tempos de complexidade e acima de tudo sem pressão, exigências e culpas das nossas dinâmicas de espaço, família, ruídos e interrupções, porque o que era para ser temporário e de apenas uns meses, para alguns profissionais já estão em regimes de teletrabalho há mais de um ano, não é? E os desafios individuais do teletrabalho são diferentes e por isso temos quem adora o teletrabalho, quem esteja desejoso de regressar à sua empresa e ainda os que gostariam de um regime misto. Por isso, cada um tem as suas particularidades familiares, objetivos, motivações e desafios e é encontrar o que resulta para cada um e respeitar o nosso espaço e o espaço dos outros, do outro lado do ecrã. Claro. Aí acho que acabamos numa boa nota, Sofia. Sim. Obrigada. Boa. Obrigada eu, Sofia. Obrigada pela partilha. Também obrigada a quem nos ouve. Já sabem que na próxima semana voltamos com mais um episódio. Desejo um bom fim de semana e uns bons Santos Populares em segurança. Sim. E até à próxima semana.